Amados, boa noite, muito boa noite. Antes de falarmos da palavra do Senhor, deixe-me fazer uma propaganda, uma boa propaganda. Eu creio que daqui do púlpito, como daqui da igreja, só serve boas propagandas. E a propaganda é, você que está perdendo via casa de oração na EBD, perdendo muita coisa. Perdendo muita coisa. Quem esteve hoje de manhã na EBD, levante a mão. Agora baixa a mão. Quem são os adultos que estavam aqui, levante a mão na EBD. Pois é. Agora baixa a mão. Agora quais são os adultos que não vêm para a EBD, levante a mão. Pois é, você perde muito. Muito. Estamos estudando. Eu não vi a galeria. Então quem veio, levante a mão. Isso. Quem não veio, levante a mão. Quem não veio, levante a mão. Mais alto assim. Isso. Amados, vocês perdem muito quando não vem a EBD. Não é propaganda enganosa. Não, longe de mim propaganda enganosa. Mas vocês perdem muito. Estamos estudando um tema chamado compromisso do crente. Compromisso do cristão. Estamos na segunda lição. E já teve muito assunto para 10 lições. Peço a vocês que venham no próximo domingo de manhã para o culto, para a EBD. A EBD começa às 9 horas, vai até 11, 15, 11 e meia. Então, quer aprender mais da palavra do Senhor? Venha para a EBD. Eu sei que vocês aprendem muito em casa, além da palavra de Deus, né, Renato? Aprende-se em casa muito. Mas aqui, no momento da EBD, nós temos um outro aprendizado, em que a irmã fala alguma coisa que eu não sabia e passarei a saber. O irmão me instrui, eu instruo o irmão me ajuda a crescer, eu ajudo o irmão a crescer. Assim que funciona. É uma escola, mas é uma escola fora do comum. É verdade, Ícaro? Ícaro, que é o nosso mais novo professor, é uma escola fora do comum. Aqui se aprende a lei do Senhor, a lei de Deus. E eu tenho certeza que quem está vindo não está arrependido, porque aqui nós aprendemos muito. Então, se tu tens um tempo de manhã, no domingo de manhã, ocupe esse tempo aqui na casa de oração. É muito bom. Eu digo isso porque desde o dia que Deus me converteu ao caminho da verdade, eu nunca deixei de ir à EBD. Irmã Regina, eu sei que a EBD é uma fonte de aprendizado. É de aprendizado. Se nós queremos crescer um pouco mais, a EBD é este canal de aprendizado. Então, poderão vir no próximo domingo? Eu vi de quem está vindo todo domingo, mas dos outros. Então, se você puder vir, meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, se puder vir, venha. Eu não estou intimidando ninguém, mas eu só estou dizendo que é bom estar na casa de oração domingo de manhã. É melhor do que ir à praia, melhor do que ir ao clube, melhor do que ir ao shopping. Funciona domingo de manhã? Funciona? Não. É melhor do que ir à praia, melhor do que ir a outro lugar. Então venha, você vai aprender bastante. Amados, abra a palavra do Senhor no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Hoje nós, pela manhã, estudamos sobre princípios da ética cristã. E fizemos uma diferença clara entre princípio e costumes. Nos acostumamos com muitas coisas e às vezes trocamos costumes ou princípios pelos costumes. A palavra de Deus no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amados, muitas vezes pensamos ou passamos por lutas que confrontam nossa paz e confrontam nosso equilíbrio.
E às vezes pensamos dar um passo atrás. Às vezes são situações tão difíceis de se viver que chegam a colocar em dúvida o que nós aprendemos no passado. E isso não é de se espantar, porque no passado muitas pessoas chegaram a ter dúvidas quanto ao seu aprendizado com Cristo Jesus, quanto ao aprendizado com os apóstolos. Algumas coisas vêm tão incisivamente sobre nós para testar a nossa fé, testar a nossa paz, testar o nosso equilíbrio, a nossa firmeza, a nossa maneira de viver nesse mundo de maneira firme e inabalável. O crente passa dia após dia por situações de teste. Somos testados em várias situações, em várias áreas, para provar nossa fé, provar nosso conhecimento, provar nosso equilíbrio, nossa equidade para com Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, qual tem sido a tua ação ou reação diante das lutas que passa todo dia? As pessoas têm lutas diferentes. As lutas que eu tenho não são as que vocês têm. E as que vocês têm não são as mesmas que eu tenho. Porque Deus deu para cada um uma capacidade de resistir a cada situação diferente. Eu talvez não tenha a mesma capacidade ou equilíbrio que o Ícaro tem em uma situação, ou que o irmão Gidel, ou que a irmã tem. Cada um de nós, Deus deu a capacidade para superar barreiras. Alguns são mais equilibrados que outros. Mas, de forma geral, Deus quer que nós sejamos equilibrados em tudo. Que sejamos maduros. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser perfeitos. Perfeito significa maduros em tudo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Repita comigo: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Agora, como teste, deu para entender. Somente essa passagem comigo. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas firmes, inabaláveis em quê? Firmes, inabaláveis em um mundo onde se prega que Cristo, ou que Jesus, foi apenas um grande homem, foi um mártir, morreu, mas não ressuscitou. Se ele foi apenas um grande homem, é vã a minha e a sua fé. Se não ressuscitou, como dizem, somos os mais miseráveis entre os homens. Firmes e inabaláveis em um mundo onde não se crê que o universo foi algo planejado, ordenado e sustentado por Deus Todo-Poderoso. Firmes e inabaláveis em um mundo onde se prega que o homem, coroa da criação de Deus, é nada mais, nada menos que fruto da evolução de um animal irracional e que jamais existiu. Como está a tua firmeza diante de tudo isso? Firmes e inabaláveis em um mundo onde Deus é para muitos uma figura de contos de fadas, fruto da imaginação de um povo pobre de conhecimento e desprovido de razão. Assim que muitas vezes somos chamados. Um povo pobre de conhecimento e desprovido de razão. Conheço muitos desse povo que são PhDs, são doutores, são mestres, especialistas, bacharéis, licenciados, e por aí vai.
Mas dizem que esse povo é desprovido de conhecimento, firmes e inabaláveis em um mundo onde a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem valor e para muitos são apenas escritos históricos e questionáveis. Firmes e inabaláveis em um mundo onde os princípios estabelecidos por Deus são corrompidos, transtornados e anulados. Um dos princípios de Deus que é inegociável por Jesus é a salvação. E em nenhum outro nome é dado no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos. Mas hoje se prega a salvação por um corredentor, se prega a salvação por um santo. A Bíblia diz que princípios estabelecidos por ele são inegociáveis. Firmes e inabaláveis em um mundo onde o pecado não é pecado, é uma desventura aceitável, natural, e muitos casos não devem ser reprimidos. Isto não é pecado, é a maneira dele viver. Isto não faz mal a ninguém, é a escolha dele. Se ele está assim, é porque foi reprimido lá na sua infância. Firmes, inabaláveis em um mundo onde a Bíblia diz que o inimigo reina soberano ou poderosamente aqui na terra. Diante de tudo isso, tu pode dizer que está firme e inabalável nesse mundo? Pense. Tu pode dizer que se mantém firme na palavra do Senhor? Tu pode dizer que se mantém inabalável, muito embora venham as doutrinas, as sutilezas, as tradições que o mundo traz sobre nós? Tu te mantém firme naquilo que aprendeu desde o dia que levantou a mão para Jesus? Eu quero te conhecer, Senhor Jesus. Mas parece que com o passar dos tempos, a firmeza e o ser inabalável começa a dar lugar às tradições, começa a dar lugar àqueles pensamentos trazidos por pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus e nenhum compromisso com Cristo. Esse é o mundo onde você vive. Esse é o mundo onde tu vive, meu irmão. Que não é conto de fada, é uma realidade. E que amanhã, que tu fores para o teu trabalho, para a tua escola, para a tua faculdade, ficar lá no teu condomínio, vai ter tudo isso. Pessoas que não têm conhecimento de Deus e querem trazer sobre ti o quê? Uma obrigação em aceitar os seus tratados, os seus acordos, as suas ideias, as suas tradições, que são contrárias à palavra do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas nos dizem que somos tradicionais, quadrados, atrasados, porque nós pautamos a nossa vida num livro que foi escrito há mais de 2.000 anos, há 3.000 anos. Se nós não regrarmos nossas vidas aqui nessa preciosidade que é a lei do Senhor, em que vamos nos basear? Agora, se tu voltares ao versículo 58 de 1 Coríntios capítulo 15, meus amados irmãos, sede inabaláveis, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O interessante, este é o maior capítulo
de todas as cartas do apóstolo Paulo, onde o assunto central é a ressurreição de Cristo. Muitos, e até mesmo alguns da igreja, não estavam completamente firmes na verdade anunciada pelos apóstolos da ressurreição de Cristo. Interessante isso. Até entre a igreja, havia pessoas que tinham dificuldades em crer piamente que Cristo ressuscitou dos mortos. Muitos não criam completamente ou não estavam firmes nessa verdade. Agora, para dirimir essas dúvidas acerca desse assunto, Paulo faz toda uma explanação para que aqueles irmãos avançassem um pouco mais na fé cristã. Veja o versículo 12, lá atrás, versículo 12, olha o que Paulo fala. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, dentro da igreja, que não há ressurreição de mortos? Por que estava acontecendo isso? O interessante é que aqueles irmãos foram instruídos, capacitados, ensinados, orientados e aceitaram que Cristo ressuscitou dos mortos e está sentado à destra de Deus Pai. Eles sabiam disso. Mas por que agora Paulo tem que relembrar tudo o que eles mesmos aceitaram e entenderam no passado? Uma das possíveis causas dessa dúvida que se instalou no coração dos irmãos, ou alguns irmãos, é o que Paulo fala no versículo 33. Paulo começa a explicar por que surgiu essa dúvida. No verso 33 ele diz o seguinte, verso 33, de 1 Coríntios capítulo 15. Quem encontrou, leia, verso 33. Não, verso 33. Isso. Interessante Paulo falando, não vos enganeis, ou seja, não se enganem. As más conversações fazem o quê? Amados, isso que eu aprendi antes de conhecer a palavra do Senhor, que mamãe me ensinou. Não te junta com as pessoas que não conhecem do que você foi ensinado, instruído. Não te junta com essas más companhias. Não é assim que você ensina seu filho, minha irmã? É assim que você ensina seu filho? E seu teu filho é assim também, minha irmã? E nós nem sabíamos do que Paulo tinha falado. Mas interessante que Paulo é bem incisivo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amados, Paulo está claramente falando de amizades e associações. Quais são tuas amizades? Quais são teus acordos? Com quem tu tens feito acordos? As tuas amizades são plausíveis? São corretas? São dignas de a igreja tomar conhecimento? De tua família tomar conhecimento? Paulo falando de amizades, associações, que muitas vezes nós não damos crédito. Qualquer pessoa é meu amigo. Nunca aconteceu isso. Não é verdade. Há associações e amizades que podem, dependendo do grau de maturidade do irmão, corromper o que foi plantado com muito sacrifício. Ora, Paulo ensinou àquela igreja que Jesus ressuscitou dos mortos. Com muito sacrifício ele pregou a igreja. Sofrendo pregou a igreja. Sofrendo ensinou a igreja. E agora a igreja começa a dar ouvidos àqueles que não têm compromisso com a verdade. Tu tens dado ouvidos a quem? A
quê? Por isso que ele fala, sede firmes e inabaláveis. Essa carta, primeiro aos Coríntios, só uma informação, foi escrita no ano de 56 depois de Cristo. Muito tempo. Perceba que pouco tempo passou da morte de Cristo e ressurreição, e já havia dúvidas quanto à ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Pouco tempo passou. Mas era algo local, entre poucas pessoas, numa comunidade. E hoje, 2003 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, alguma coisa mudou? As pessoas passaram a crer mais fielmente que Cristo ressuscitou? As pessoas passaram a crer que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados? Não creio. Não creio que mudou alguma coisa. Pelo contrário, as pessoas estão mais com o coração duro para entender que Cristo morreu, ressuscitou, está no céu e Ele é o nosso Salvador. Veja que Paulo fala a um jovem pastor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele dá uma instrução a Timóteo acerca desse assunto. Amados, não creio que as pessoas estão mais solícitas a ouvir do Evangelho e abrir seu coração para a verdade eterna. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esta carta de Paulo a Timóteo foi escrita no ano de 64 depois de Cristo, e já havia tempos difíceis. Tempos difíceis. Os tempos de hoje são fáceis ou difíceis? Difíceis. Será que estamos vivendo realmente em tempos difíceis? Será que as pessoas têm dado crédito à nossa pregação? Será que a palavra de Deus não é considerada para muitos como uma verdade que coube no tempo passado, mas que na modernidade está fora de contexto e digna de descrédito? Porque é assim que as pessoas veem a palavra de Deus. É assim que as pessoas veem a lei de Deus. Isto aqui não cabe para o tempo moderno. Isto aqui coube para o judeu. Isto aqui coube para a época de Roma antiga. Isto aqui não cabe para os dias atuais. Porque isto aqui é atrasado. Mas é assim que as pessoas veem a palavra de Deus. E muitos crentes também não querem cumprir cabalmente o que a palavra de Deus ordena. Muitos crentes estão deixando de seguir o conselho de Deus e seguindo as tradições de homens. Muitos crentes estão deixando de andar segundo a voz de Deus, que é a palavra do Senhor, e seguindo as suas próprias intenções, seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. Isso não cabe para mim. Isso não é para mim. Na Bíblia diz: maridos, ame sua mulher, suas mulheres. Ame sua mulher. Só amo se ela me amar.
Só amo se ele fizer o que eu quero. Só amo se for desse jeito. Quando a Bíblia diz: ame vossos inimigos, ore por eles, isso são princípios estabelecidos por Deus, são inegociáveis. Mas muitos crentes estão tentando transtornar isto. Eu não suporto meu vizinho, eu não suporto meu patrão, eu não suporto meu colega de sala. A Bíblia não quer que você suporte ou não suporte, quer que você ame esse cidadão. Mesmo sendo feio, bonito, gordo, magro, ignorante, ame esse cidadão. Ela não diz que é fácil, mas ela diz: faça isto. A Bíblia não diz se é fácil ou difícil amar o seu vizinho, amar o seu colega de sala, amar sua esposa, seu marido. Não diz se vai ser fácil ou difícil, mas diz: ame. É princípio de Deus. Mas o homem está transtornando os princípios de Deus, que são eternos, inegociáveis. Inegociáveis. Mas para a vida moderna, as pessoas não creem que a palavra de Deus cabe para o século 21. Pós-modernidade, século 21, isso não cabe para nós. Sejam firmes e inabaláveis, como Josué e Calebe, que contemplaram a terra prometida, viram as dificuldades, mas permaneceram na certeza das promessas de Deus. Sejam firmes e inabaláveis como Davi, que não se acovardou com o exército inimigo, mas aceitou lutar contra um gigante, na certeza de que Deus era poderoso para livrá-lo da morte e da vergonha. Sejam firmes e inabaláveis como Daniel, que não aceitou participar dos erros e pecados do rei. Foi colocado na cova dos leões, crendo que se Deus quisesse, poderia livrá-lo da morte. Sejam firmes e inabaláveis como Jesus, nosso Jesus, que resistiu firme à tentação, dando-nos o exemplo de que é possível agradar a Deus, nos distanciando do pecado que tão de perto nos rodeia. Amados, a Bíblia diz: seja firme e inabalável. Volte para o texto de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quando a Bíblia fala isso, ela está te orientando, me orientando, porque os dias são maus. São dias penosos. Dias penosos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus te instrui, me instrui, nos instrui e nos diz: olha, sejam firmes, porque não será fácil. Jesus, quando começamos, disse assim: olha, no mundo tereis aflições. Amados, aflições não são apenas o que é difícil suportar, mas é tudo que está na mídia hoje, que confronta com a igreja, confronta com o princípio de Deus, princípios que Deus deixou para seguirmos hoje. Princípios, o mundo confronta com a igreja hoje, porque o mundo não aceita que Deus deixou princípios a seguir. Mas o mundo quer seguir os seus próprios caminhos e empurra a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se a igreja orar, buscar, crescer e seguir os princípios inegociáveis,
intransponíveis de Deus. A igreja sou eu, é você, somos nós. Deus quer que você siga a palavra do Senhor, que você ande segundo a palavra de Deus. Deus não negocia isso. Quando a palavra de Deus fala sede santos, porque Ele é santo, não é que você seja meio santo, você tem que ser santo por inteiro. Seja maduro, não é pouco maduro, não tem aquela fruta que está de vez. Não, seja maduro. Queremos ser meio santos e metade, não tem aquele ditado popular mundano, um pé na igreja e um pé no mundo? Parece que isso é verdade em algumas cabeças. Tristemente, parece que isso é verdade, Valdinei, em algumas igrejas. Sede firmes e inabaláveis. Ser firme e inabalável são características daqueles que têm raízes profundas na palavra de Deus. Daqueles que se alimentam desta palavra e adquirem resistência às sugestões, malícias, convites e pressões daqueles que não têm compromisso com o Senhor. Aí que Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Ter associações com quem não tem princípios de Deus poderá te levar para distância de agradar ao Senhor. Pode te tirar da casa de oração. Pode te colocar como reprovável diante de Deus. Pode colocar na tua boca palavras pornofônicas, palavras torpes, de baixo calão, sem valor nenhum. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com as tuas amizades, com as tuas associações. Se tu queres ser firme, inabalável, tu tens que buscar a palavra do Senhor. Mas parece que nós temos sendo redundantes todo dia, é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, não tem crescimento. Parece que a igreja só ouve palavra de Deus, mas tem que ser isso. Se nós não tivermos compromisso com a palavra de Deus, jamais cresceremos. Não se cresce por osmose, se cresce por esforço. Não se cresce só pensando, se cresce dedicando. Quanto tempo tu te dedicas à palavra de Deus em casa? Quanto tempo tu te dedicas ao ensino da Bíblia em casa com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua mulher? Quanto tempo? De certo que por muito trabalharmos, chegamos em casa cansados, prontos para ir à cama. Mas tire mais do teu sono e mete a cara na Bíblia. Se quisermos aprender mais do Senhor e sermos firmes e inabaláveis, só tem essa maneira. Paulo diz que algumas pessoas que não têm compromisso com Deus são reprováveis. Romanos capítulo 1, versículo 28. Sobre esse assunto que Paulo fala aos romanos, Paulo também fala em Romanos 12, versículo 12, a questão de ser inabaláveis e firmes. Abra Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto que nós já conhecemos, mas eu quero trazer um outro enfoque para vocês sobre esse texto. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala àquela igreja em Roma, algo muito interessante para o nosso aprendizado. Somente o versículo 2, a parte A, diz o seguinte:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala, não se conformar. Não se conformar é não tomar forma. Não tomar forma é não se assimilar ou se assemelhar, ou não aceitar os padrões, o sistema mundano, que é contrário à sã doutrina. Não se conformar é não tomar forma do mundo. Paulo está falando a Roma, a igreja de Roma, olha, cuidado, não tomem a forma do mundo. Tomar a forma do mundo hoje é não ter o mesmo vocabulário mundano, sendo bem simplório, o mesmo vocabulário mundano que o mundo tem. É não andar como o mundo anda, é não viver com a mesma maneira que o mundo vive, é não ter os mesmos gostos que o mundo tem, que fere a palavra do Senhor. Amados, nós podemos usar dos benefícios que a tecnologia nos dispõe a qualquer momento. Mas atrelado a esse benefício, também nos oferece de bandeja N coisas que é contrário à sã doutrina, à ética cristã. E às vezes nós aceitamos tudo em nossos lares, em nossa casa, tudo que vem de fora. E isso corrompe os bons costumes. Uma pergunta: o que teus filhos têm levado para dentro de casa? Tu tens plena consciência que aquilo ali é correto? E mais, o que tu tens levado para dentro da tua casa, isso é correto? O que tu tens visto na internet agrada ao Senhor? O que tu tens ouvido tem agradado ao Senhor? Como tu tens agido tem agradado ao Senhor? Amados, se nós não fizermos uma retrospectiva, uma introspecção de nossa vida, nós podemos estar colocando muito entulho em nossos lares por aceitação. O apóstolo Paulo fala, não tome a forma do mundo. Para não tomar forma do mundo, tomar forma os padrões contrários à ética cristã, é preciso ser firme e inabalável. A sua fé é inabalável? As suas convicções a respeito da fé cristã são inabaláveis? As suas convicções a respeito de Cristo são firmes? Os princípios que são ditados por Deus, que são eternos, inalteráveis, inegociáveis, estão firmes no teu coração? Parece até uma pergunta retórica. Claro que sim, Fernando, eu estou firme. Mas põe a mão na consciência. Está de fato firme? Quando aqueles ventos de doutrina vêm. Quer ver um exemplo? Conheci uma igreja em São Luís. Ela tinha uma tradição muito forte e vivia muito centrado na palavra do Senhor. O pastor ensinava com muita propriedade a igreja. E todos aprendiam de fato, porque eu conhecia aquela igreja. Senão me casei naquela igreja. Teve uma vez que o pastor, o líder da igreja, foi à Bolívia fazer um treinamento em um movimento novo na época. E esse movimento chegou em São Luís de forma avassaladora.
o pastor levou o movimento para a igreja e começou a ensinar baseado neste movimento que iniciou na Bolívia, permeou toda a América Latina, inclusive o Brasil, chegou em Brasília, depois foi para Belém, Rio de Janeiro e foi para São Luís. O pastor começou a ensinar à igreja que os mortos levavam informações do que ele deveria ensinar à igreja. E de púlpito ele falava que a mensagem que ele havia escrito, porque os mortos haviam instruído essa mensagem. Os irmãos da igreja, os mais novos, aceitaram. Os neófitos na fé. Os mais velhos começaram a reclamar e chamaram o pastor para a instrução. O pastor não aceitou, a igreja foi dividida, o pastor levou uma parte dos irmãos consigo e outra parte permaneceu na igreja. Eu pergunto, tu estás firme e inabalável nos princípios de Deus? Quando um vento de doutrina vem, tu te balança ou te mantém firme, porque Deus nos ensinou, foi isso? Muitos irmãos não estão firmes. Por isso que Paulo fala, eu vos alimento com leite ainda, porque vocês são fracos, não podem receber alimento sólido ainda. Vocês já conseguem assimilar alimento sólido da palavra do Senhor? Amados, quando Paulo fala firme e inabalável, é porque ele está orientando que no mundo onde nós vivemos é tão pernicioso, é tão mal, que quer te destruir, que quer te colocar fora do compromisso com o Senhor. Distante de Deus. Abra Colossenses capítulo 2, versículo 6. Paulo, escrevendo à igreja em Colosso, disse o seguinte, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Ora, versículo 6, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, como a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo a palavra. Amados, fomos ensinados de como devemos andar neste mundo e de como devemos agradar a Deus. Paulo adverte aqueles irmãos da igreja em Colossenses, dessa igreja, relembrando que eles foram instruídos no Senhor, foram ensinados de como deveriam andar, de como deveriam estar atentos a filosofias e tradições, sutilezas do mundo, para não cair, estando em pé, para não cair. Paulo diz, cuidado com as filosofias, cuidado com as sutilezas, cuidado com os enganos dos homens que não têm compromisso com Deus. Tu tens tido cuidado com tudo isso? Ou tu tens te colocado como forte? Não, eu suporto. Não, eu consigo. Amados, um princípio de Deus, que também é inegociável, é o relacionamento entre luz e trevas. Paulo, quando fala isso, ele fala com propriedade. Amados, a luz não se une com as trevas. Isso
isso pode ser as associações, os namoros, os casamentos. Tudo isso. Porque tudo isso pode, de alguma forma, te dificultar a crescer um pouco mais. Pode dificultar o teu compromisso com o Senhor. Não queira ser forte assim, não, mas eu consigo e vou trazê-la para a igreja. Eu consigo e vou trazê-lo para a igreja. Por fim, abra em Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus, ensinando uma multidão, como sempre fazia, orientou aquele povo com parábolas também, como sempre fazia. Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus dá uma instrução que hoje precisamos cumprir cabalmente. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A tua casa espiritual foi construída em um terreno instruído por Jesus, baseado nos ensinos eternos da palavra de Deus, ou foi edificada nas tradições humanas, distantes da instrução de Deus? Amados, uma vida regida pela instrução de Deus permanece firme e inabalável diante de adversidades e incertezas da vida. Busquemos sempre o ensino de Jesus para permanecer firme. Busquemos sempre o ensino do Mestre para permanecer inabalável até a sua volta. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a andarmos nesse mundo de maneira tal que agrademos o Teu coração, meu Senhor. De maneira tal que estejamos a cada dia olhando firmemente para o Senhor, para ser instruídos pelo Senhor, para ser capacitados pelo Senhor, para que andemos nesse mundo e não nos desviemos para a direita, nem para a esquerda, mas andando e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, rogo pelos irmãos dessa igreja, mas também pelos demais irmãos que têm um compromisso com o Senhor em demais igrejas aqui na Grande Salvador, Pai, nesse estado, meu Senhor, que se mantenham firmes na Tua palavra, Pai, firmes no conselho do Senhor, Pai, firmes na instrução do Senhor, para que nós possamos resistir firmes no dia da adversidade, no dia da dificuldade, firmes contra as filosofias que o mundo tem oferecido para nós, firmes contra tudo aquilo que é contrária à ética cristã, que é contrária à Tua palavra, meu Senhor, firmes nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo aqui tem o seu rei, que não é Jesus, o rei que não é o Cristo que morreu por nossas vidas. Amado Deus, nos orienta a cada dia, Pai. Quanto àqueles que porventura não conhecem o Senhor, abre esse coração, meu Deus,
para que possa ouvir a tua palavra, Pai, para que possa entender, Pai, a tua palavra e se comprometer com Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto você está orando agora, meus irmãos, ore ao Senhor. Quero perguntar àqueles que estão aqui que porventura não conhecem a Jesus. Se porventura há alguém aqui que não fez um compromisso com Deus, não fez um compromisso com Jesus, mas que entende que vivendo nesse mundo sem Cristo, tu não vai conseguir agradar ao Senhor. Se tu não conheces a Cristo e quer conhecer, quer entregar a tua vida a Jesus, levante sua mão, porque a igreja vai orar por tua vida, vai orar por ti, vai te ajudar a crescer um pouco mais. Se tu não conhece a graça salvadora, se tu não conhece ainda o plano salvífico de Deus para a tua vida, levante tua mão, e a igreja vai orar por ti, vai te capacitar em conhecer a palavra do Senhor, vai te instruir no caminho de Deus, na verdade eterna, nos princípios que são inegociáveis, que são eternos de Deus. Se tu queres entregar a tua vida a Jesus, levante a mão e vamos orar por tua vida. Deus, eu rogo àqueles que porventura não conhecem a Ti, Senhor, que eles possam ter uma outra oportunidade, Pai, de ouvir da Tua palavra, de entregar os seus corações a Jesus, de entregar a alma a Jesus, de entregar a vida a Jesus, Pai, para a salvação eterna. Rogo a Ti, Pai, por cada família dessa igreja, nos ajuda a sermos famílias equilibradas, famílias centradas na Tua palavra, meu Senhor. Famílias que tenham um compromisso com o Senhor, meu amado Deus. E quero perguntar a você, meu amado irmão, tu que ouvistes a palavra do Senhor nessa noite, se porventura tem alguma dificuldade em te manter firme na palavra do Senhor, ora ao Senhor. Deus me dá compromisso, Pai, com a Tua palavra. Deus me dá compromisso com o reino de Deus. Deus me ajuda a me comprometer mais com a Tua palavra, Senhor. Ora ao Senhor, meu irmão, e peça a Deus, que Deus te oriente nesse compromisso, em buscar a palavra de Deus, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, em buscar em primeiro lugar agradar ao Senhor. Ora ao Senhor. Diz: Senhor, eu quero me comprometer contigo nessa noite, Deus, em fazer aquilo que é agradável aos teus olhos, que tudo que venha permear minha mente seja verdadeiro, que venha permear minha mente seja aquilo que seja agradável ao Senhor, seja aquilo que seja honesto, aquilo que seja puro diante dos teus olhos, Senhor. Te compromete com o Senhor e diga: Senhor, me ajuda, Senhor, porque sem a Tua orientação eu não vou conseguir. Deus, eu rogo ao Senhor, Deus, pelos meus irmãos e primeiramente por minha vida, Senhor. Ajuda-nos, Santo Deus, a nos comprometermos mais diante do Senhor, Deus, a sermos mais verdadeiros uns para com os outros, mais corretos uns para com os outros, mais justos uns para com os outros, mais verdadeiros uns para com os outros, meu Senhor. A olhar a Tua palavra e desejar a Tua palavra diariamente, a olhar a Tua lei e desejar a Tua lei, meu Senhor, porque ela nos instrui dia após dia, ela nos capacita a viver neste mundo e dizer não às práticas mundanas, dizer não àquilo que não é agradável aos Teus olhos. Pai, a começar em mim, Santo Deus, me ajuda, Pai, porque sem a Tua instrução eu não conseguirei, sem a Tua capacidade, capacitação eu não conseguirei, meu Senhor. Ajuda-me, Pai Santo. Ajuda o pastor Marcelo, o pastor dessa igreja, meu Senhor, a que ele tenha sabedoria a instruir a Tua igreja, meu Senhor.
que ele tenha prudência no falar, amado Deus, que ele tenha capacitação de Deus para conduzir a tua igreja, Pai, a crescer um pouco mais, a avançar um pouco mais, amado Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor é que nos capacita, o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos corrige quando temos que ser corrigidos pelo Senhor. Obrigado, meu Senhor, obrigado por isso tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.